As coisas, meus queridos, estão indo de mal a pior. Todo santo dia nós temos uma notícia que praticamente abala as estruturas da República. É o Supremo Tribunal Federal fazendo coisas que não deveria fazer, descumprindo a Constituição. Enquanto isso, o Legislativo, que muitas vezes se ergueu contra o Supremo, desta vez não diz absolutamente nada. Então eu vou mostrar a cada um de vocês o método que está sendo utilizado contra o nosso presidente neste exato momento. Portanto, este vídeo trata-se de um dossiê resumido. Eu preciso da sua total atenção, seu total foco, então sente confortável, pare o que estiver fazendo e fica ligado aqui comigo, por favor. Essa notícia aqui eu havia separado inicialmente para fazer uma zoeira, até comentei a respeito dela no meu canal do Telegram, que se você não segue, por favor, no primeiro comentário fixado está lá o link do clique, vá para lá, pois tem coisas que eu digo lá, as quais não posso dizer aqui. Vamos ficar focado na questão do presidente Bolsonaro. O Rato Moro, aquele cara que sabe quem é o mandante do Adélio, conforme expliquei em outros dossiês e no vídeo de ontem, fez um tweet dizendo que votaria em Danilo Gentili, falou da história do Manhattan Connection, uma matagate que eu fiz vídeo aqui, justamente no dia seguinte, o qual o presidente pediu a reabertura do caso Adélio ao novo diretor-geral da Polícia Federal. No mesmo dia o qual o presidente pede a reabertura do caso, misteriosamente o senhor Luiz Roberto Barroso dá uma decisão completamente absurda, mandando o Senado Federal instalar uma CPI contra o presidente. Essa CPI tá com outro nome, CPI da pandemia, CPI do Covid. Mas existe um método por trás disso tudo. Eu estou mostrando a prova aqui neste exato momento. E essa CPI é contra o povo brasileiro. É a CPI contra Jair Bolsonaro. Não podemos permitir. Acompanha comigo o raciocínio. O requerimento é do início de fevereiro e partiu de Randolph Rodrigues, um dos maiores ativistas no Supremo Tribunal Federal contra o nosso presidente. Se você acompanha o canal com frequência, sabe que há muitos meses eu venho mostrando dos planos do Barroso, do Alexandre de Moraes e de outros ministros contra o nosso presidente. Ontem foi mais uma ação declarada contra Bolsonaro, a qual o senhor Barroso não ficou nem vermelho, ele ficou pianinho, disse: não, é isso aí mesmo, tem que fazer esse troço aí. Mas o Will, quem é que entrou com essa ação no Supremo? Jorge Cajuru, que uns dias atrás até falou uma coisinha e outra aqui em favor de Bolsonaro, e também Alessandro Vieira. Lembram do 2630, de autoria de Alessandro Vieira, que foi aprovado no Senado? Pois bem, esse é um dos que assinaram o pedido que foi deferido de forma liminar por Barroso. Mas, Will, o que isso significa? Ora, meu querido, uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal, portanto do Poder Judiciário, dentro do Legislativo, a pedido de legisladores, mas só pode aprovar uma CPI conforme já foi decidido há muito tempo no Supremo Tribunal Federal, conforme está na Constituição Federal, cada chefe de cada casa. Ou seja, não basta ter apenas as assinaturas ou isso ou aquilo, precisa que o chefe daquela casa aceite o dito pedido de uma CPI, assim como apenas o chefe dessa casa pode aceitar um pedido de impeachment. E aí eu te pergunto, meu amigo, se não tem um método por detrás. Esse tipo de lance não é uma jogada casada? O cara já entra com a ação sabendo para qual ministro vai cair e qual é o tipo de decisão que esse cara vai dar? Calma que a coisa é muito pior, vamos lá. Antes da gente prosseguir, meu amigo, eu preciso te pedir que tu se inscreva no canal caso tu não seja inscrito e, por favor, já dá o like agora. Se tu deixar pro final do vídeo, tu vai te esquecer. É realmente muito, muito importante. Obrigado por toda essa ajuda que tu me dá. Vamos retomar o foco. O pedido de criação de CPI foi protocolizado em 15 de janeiro por senadores que querem apurar as ações do governo Jair Bolsonaro.
por que nessa dita CPI não estão as ações de pelo menos os governadores? Isso é quase uma pergunta retórica, pois o interesse dessa gente do mal é apenas tirar um único cara honesto que governa o Brasil, que se chama Jair Bolsonaro. Defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado a adoção de providências necessárias à criação e instalação de CPI. O mais interessante é que este tipo de ministro que hoje age desse modo, quando viu o país ser saqueado de todos os jeitos, simplesmente silenciou e, há poucos dias atrás, soltou o maior bandido que capitaneou o maior saque do dinheiro público da nação, meu amigo. E lembram da eleição do Pacheco e do Lira, que quando eu falei, pessoas me xingaram e tudo mais? Na próxima semana, Pacheco garantiu que vai ler em plenário o requerimento apresentado em fevereiro para a abertura do colegiado, ou seja, nem peitou o Supremo, nem disse, não, daqui isso aqui pra mim aqui, ó, acabou, não vai ter CPI, não aceito. A partir daí começará o processo para indicação pelos partidos dos integrantes da CPI, ou seja, é uma CPI que vai ser formada, obviamente, por partidos de esquerda, os quais estão empenhados em tirarem o nosso presidente do poder, usarão da máquina estatal, da mídia e do Supremo Tribunal Federal para unir os três elementos necessários para tirar Jair Messias Bolsonaro da presidência da República. E meu querido, eu tenho certeza que eu não preciso te dizer que isso é realmente muito, muito grave. É tão grave que até o Marco Aurélio Mello falou que não dá para impeachment um presidente desse jeito, que não dá para ordenar ao legislativo fazer uma coisa que viola a Constituição e que atravanca ainda mais o país, mesmo com ele fazendo críticas junto de Raquel Sherazade de forma ininterrupta contra o nosso presidente. Até mesmo este cara aqui, Marco Aurélio Mello, que durante muito tempo falou mal do presidente Bolsonaro, falou que essa não é a melhor alternativa. É óbvio que não, ele sabe que a coisa só vai levar o país para um destino completamente catastrófico. E veja mais um elemento do método utilizado. Não parece óbvio para vocês que, se o Supremo Tribunal Federal pode pautar uma CPI, também poderá pautar um impeachment na Câmara. E não se surpreendam uma canetada louca afastar o presidente Bolsonaro até que o impeachment seja julgado. Ah, Will, isso tudo que tu tá dizendo não tem correspondência na Constituição Federal. Meu amigo, a Constituição já foi rasgada pelos ministros do STF há muito tempo. Vocês sabem quem é este cara aqui? Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que quando chegou à presidência disse que não queria ter uma atuação política por parte do tribunal, dentre outras coisas. Pois bem, Luiz Fux, bem como outros ministros, estava articulando junto ao Senado para que essa CPI saísse do papel. Inclusive, foi sugestão de um dos ministros para que Alessandro Vieira, do 2630, e Jorge Cajuru entrassem com o dito mandado de segurança para que isso obrigasse o Pacheco a aceitar a CPI contra o presidente. Se isso, meu querido, não é um plano que está acontecendo à luz do dia, de forma descarada, eu não sei dizer para vocês o que mais seria um método aplicado. O presidente Bolsonaro reagiu, falou palavras fortes aqui, mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Mas detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Não quer saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar esse processo de impeachment também? Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro do Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso,
Nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, se tiver moral, um pingo de moral, Luiz Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Falta coragem moral e sobra militância política. Conhecemos o seu passado. Isso é tão absurdo que até senadores esquerdistas saíram em defesa do presidente. Neste caso, também temos as assinaturas necessárias para a lava-toga. Ela interfere na equidade entre os poderes, pois de forma autoritária determina como deve ser a rotina da casa e tira o foco das pautas essenciais para o fortalecimento do país perante a crise. O momento deveria ser de união para enfrentarmos a pandemia. É uma época de contingências de guerra contra um inimigo invisível, a peste. Carlos Viana, senador do PSD, falou que a CPI é um completo desrespeito entre os poderes da República. É hora de darmos, quem sabe, o primeiro impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Falou Carlos Viana, só a favor de que a decisão do ministro Barroso seja alvo de uma investigação do Senado, que nós questionaremos a Casa C. De fato, ela tem vigência legal. Não tem, meu amigo, na Constituição não diz que o Supremo Tribunal Federal pode intervir dentro de um poder. Inclusive, isso é matéria de impeachment do ministro, pois isso é interferência de um poder no outro. Se chegarmos à conclusão de que não há embasamento na Constituição, ao meu ver, é hora de darmos, quem sabe, o primeiro impeachment de um ministro do Supremo. Está na hora de a gente começar a encarar. O Supremo não pode ir além do que está escrito na lei, então que o parlamento comece a exercer o seu papel. E para finalizar, Fabiano Contarato, opositor do nosso presidente Bolsonaro, deixa muito claro que a CPI é unicamente contra o presidente. Vejam o tweet dele aqui. É lamentável que o Senado, se omitindo, tenha que ser obrigado a cumprir os seus deveres básicos. A responsabilização de Bolsonaro está próxima e, se a justiça for feita, seu impeachment e sua prisão serão desfechos inevitáveis dessa CPI. Tá claro, muito claro, o que vai acontecer. O resultado dela vai ser um processo no Supremo Tribunal Federal que afastará o presidente Jair Bolsonaro, isso se até lá ele não for impeachmentado, e a sua consequente prisão. Depois disso, o Brasil estará atolado na maior lama que você vai ouvir falar em toda a sua vida. Todas as crises que nós, nossos avós e pais passaram, não se compararão ao que irá acontecer no Brasil. Eu venho avisando isso há mais de um ano. Muita gente falou na internet que o Supremo Tribunal Federal não era o maior inimigo da nação brasileira. Diante de tudo que eu mostrei, quem é o maior inimigo da nação brasileira, senão os ministros que compõem o STF? Meu amigo, chegamos num ponto de inflexão. Daqui não há volta. E aí temos a maior coincidência de todas. E sabemos que não existe coincidência. Quando o presidente pede a reabertura para saber quem é o mandante do caso Adélio, o poder judiciário se manifesta para tentar punir um presidente honesto, justo e correto. Meus queridos, não vamos nos dar por vencidos, vamos ficar atentos e diligentes. Se ainda não deixou o seu like, este é o momento adequado. Inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações, se puder, compartilhe este vídeo aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.